Oi, boa noite a vocês. Eu vou dar uma introdução sobre a história do surdo na Idade Média. O que aconteceu para nós estamos nessa evolução como a Libras. Na Idade Média, os surdos eles viviam sob total privação. Eles não tinham direitos de nada, eles eram até confundidos como pessoas loucas, entendeu? E eram considerados pessoas mortais, porque eles não podiam falar os sacramentos. E na concepções dos romanos e gregos, os surdos eram considerados seres humanos incompetentes, impossibilitados de desenvolver pensamentos devido da fala, da audição da fala. Em contrapartida, ainda na Idade Média Antiga, para os egípcios e persas, os surdos eram considerados criaturas privilegiadas que foram enviadas pelos deuses e se comunicavam em segredos com os deuses. Havia aquele sentimento forte em humanitárias e respeito e adoração pelos surdos, porém eles tinham uma vida inativas e eles não recebiam educações. E ainda na Idade Média, na história, diziam que os surdos não poderiam se casar para não ter os filhos surdos, porque a sociedade não aceitava mais a evolução de pessoas surdas. Hoje nós sabemos que as pessoas surdas podem ter seus filhos ouvintes. Eu também tenho muitos amigos surdos que seus filhos são ouvintes. E vieram os primeiros possibilitados de ilusões que os surdos podiam falar. No século XV, o advogado Bartolo Delas fez a primeira ilusão, possibilitando que os surdos podiam aprender através da língua de sinais oral. E no século XVI, Girolamo Camus, de 1500 a 1576, médico italiano, declara que os surdos podiam e deviam ter uma instrução e que, ao contrário disso, seria um crime. Por quê? Porque o filho dele nasceu surdo. Então, ele correu atrás de recursos, leis que obrigavam essas crianças surdas a ter um atendimento especial. Aí, nesse período, foram mudando o jeito de olhar para as pessoas surdas. Porque vocês lembram que na história as pessoas surdas eram consideradas como nada. E nesse período que uma pessoa nobre, médico italiano, correu atrás de várias pesquisas e considerou que eles podiam aprender, eles foram mudando o olhar, ou seja, eles não tinham conhecimento referente à surdez. E aí foram surgindo os primeiros educadores surdos, Pedro Ponge, em 1520 a 1584, que fundou uma escola para surdos e dedicou a metade de sua vida para ensinar os filhos surdos de pessoas nobres e até desenvolveu um alfabeto manual para esses estudantes surdos soletrar as palavras. E nessa época ainda só os filhos dos nobres tinham educação. Os filhos dos pobres ainda não tinham o direito de ter essa educação. Aí eles acreditavam que a oralidade que tinha que ser dada pelas pessoas surdas e não a língua de sinais. E cada um tinha o seu método de ensinar. Porém, nenhum dos profissionais repassava esse jeito de ensinar, ou não temos nenhum registro que nos mostra qual dessas teorias
foram eficazes na aprendizagem dos surdos nessa época. Aí foram surgindo os educadores surdos do Instituto de Paris. O primeiro, que é Maciel, um dos primeiros professores surdos, que durante 32 anos. Aí veio Laurent Crêpe, professor e surdo, que aprendeu língua de sinais na França e ministrou as aulas de língua de sinais nos Estados Unidos. Então, ele saiu da França e foi para os Estados Unidos ministrar as aulas. Então, o que aconteceu? Misturou os sinais e a Libra se tornou regional. A língua de sinais não é universal, é regional. Cada região sofre a sua influência. Estados Unidos sofre a influência dos Estados Unidos. França, de França. Por isso que eu peço para vocês, profissionais da área especial, da Libras, até aqueles que estão começando a aprender Libras, não fico procurando sinais no YouTube de qualquer vídeo, porque pode ter vídeo de Mato Grosso, e do Mato Grosso não é igual ao Mato Grosso do Sul. Para você não sofrer esse dano com os sinais, procura sempre procurar no CAIS-MS. No CAIS-MS é referente a nós profissionais intérpretes, às pessoas surdas. Ali eles têm cursos, qualificações, tudo para nós profissionais ouvintes e também para profissionais surdos. Tá bom, meu anjo? Verifica bem o sinal, porque os sinais sofrem influência. Às vezes você vai querer dizer uma coisa e você está dizendo outra, tá? E aí foram surgindo isso e aí em situações educacionais, em 1850, surgiu os surdos bilíngues, surdos professores e língua de sinais. Em 2000, há períodos de revelação cultural em Berlim, em evidência de destaque em diferentes campos conhecidos pelas partes dos surdos. Havia escritores surdos, artistas surdos e outros bem-sucedidos em diversas áreas. Em 2000, começaram a surgir as pessoas surdas bem-sucedidas. Hoje em dia, em 2021, gente, tem doutores, tem advogados, tem juízes surdos, tem professores na faculdade surdos, que é um orgulho para a sociedade. E vamos lá. Instituto Nacional de Educação de Surdos, INDES, em 26 de setembro de 1857, fundador Ernesto, que foi pelo Império Dom Pedro II, que o requisito para você entrar nessa escola, que foi criada somente para crianças jovens surdos, tinha que ter 6 anos, 7 anos a 16 anos, ficavam internados 6 anos nessa instituição, saía como profissionais educados, tinha que ter carteira de vacinas e ser crianças nobre, criança rica, porque essa escola era particular. Ou seja, eles ficavam internados em 6 anos lá, aprendendo como conviver na sociedade. Passou o tempo, aí Dom Pedro II apoiou a escola Inês para atender todos os estudantes, sendo estudante rico, estudante pobre. Então ele abriu a porta para todos os níveis de estudantes, que até hoje o índice funciona no Rio de Janeiro. Em 1858,
havia registrado 19 alunos nessa escola. 13 eram meninos e 6 eram meninas. E o registro mostra que esses alunos vieram do Brasil todo, de todos os países, via toda a cidade, iam para a escola, as crianças surdas, que os pais nobres queriam que eles tinham uma educação. Aí começou, e nesse começou a língua de sinais e oralidade, que usava nesses dois ensinamentos para os surdos. No Congresso de Milão, em 1880, os professores surdos, a língua de sinais deixou de existir. Alexandre Graham, que inventou um telefone muito conhecido sobre nós na história, ele foi casado com uma surda e ele foi um dos defensores da oralidade. Ele dizia que a Libras não ia servir para as pessoas surdas precisavam oralizar. E por isso a sua esposa não aprendeu língua de sinais. E com o passar do tempo, o mundo todo começaram a usar a comunicação oral para os surdos. E para eles começarem a usar essa língua, pensam o que essas pessoas surdas, gente, passou de sofrimento com essas normas, essas leis que teve nessa época. Porque aí surgiu as consequências do Congresso de Milão. Foi Império Oralista, educadores surdos, excluídos de suas funções, imposição de língua oral com métodos agressivos para treinar e reabilitar a fala. Ou seja, os professores surdos que estavam formando, que estavam ensinando seus alunos, foram tirados da sala de aulas. E os alunos que já tinham conhecimento da língua de sinais também foram separados dos alunos que não tinham conhecimento da Libras. Porém, graças a Deus que a língua de sinais não deixou de existir, porque nesses intervalos das aulas, nos encontros dos surdos, na associação dos surdos, eles tentavam ao máximo se comunicar com a Libras, porque essa era a língua deles. E aos poucos isso foi evoluindo. As brigas que eles tiveram para conquistar o Setembro Azul, que tanto é falado, que poucos não sabem o que é, o símbolo da Setembro Azul para eles, eram isso. Aí vieram os novos estudos do Congresso Mundial de Paris, que foi em 1971, que constataram que os surdos subeducados com enfoque oralista puro tiveram aquisição da língua oral, deixou muito a desejar, ou seja, eles não aprenderam nada, não tiveram nem um pouco de conhecimento, nem um pouco de aprendizagem. E a comunicação gestual nunca deixou de existir entre os surdos. Aí, nesse século, a língua de sinais existe e até hoje existe. Graças por isso. E no Congresso de Paris, eles observavam que os surdos, oralidade, apenas estavam deixando muito a desejar, os surdos não estavam aprendendo. Mas um pouco antes disso, os Estados Unidos já tinha visto esse fracasso. Em 1960. Viram que não ia dar certo isso. Os surdos seriam maltratados, né? Que pena que a França foram ver isso lá depois do que Estados Unidos. Em 1971 que eles foram verificar isso. Aí surgiu a comunicação total. A comunicação total seria a língua de sinais, com leitura labial. O surdo ele consegue, se ele tem esse estudo, que eu ainda não sei como eles conseguem, que tem surdo que consegue ler os seus lábios. Por isso eu falo para vocês, gente,
Não fale mal dos outros, não fale mal das pessoas surdas. Porque às vezes a pessoa surda tá só te olhando e tá lendo seu lábio. Entendeu? Aí surgiu o fonoarticulação, surgiu a leitura escrita e o alfabeto manual. Nessa época. Aí surgiu a expectativa da educação bilíngue, que daqui para frente eu vou falar depois do decreto e da lei dos surdos. Vamos para a lei dos surdos. Lei 10.436. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão que o sistema linguístico de natureza visual, motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidade das pessoas surdas. As pessoas surdas têm as suas próprias normas da língua de Libras, como é a língua portuguesa, tem as suas normas, tem as suas regras, eles têm a deles. E daí pra frente, vai vindo surgindo os artigo 2, falando sobre a garantia da parte do público em geral, empresa concessionária de serviço público for institucionalizada de apoio ao uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação, objetivo de utilização corrente da comunidade surda no Brasil. Ou seja, no artigo 3, as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4. O sistema educacional federal, os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formações de educação especiais, de fonoaudiologia, de magistério em seus níveis médios e superior do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante das parâmetros curriculares nacionais, conforme legislação regentes. Então, gente, aí foi surgida essa lei, que hoje em dia todos os cursos da faculdade, toda disciplina da faculdade tem um pouquinho de Libras, pra gente saber um pouquinho de Libras. Hoje a Libras é conhecida no Brasil todo. Então a Libras tem que estar, os profissionais da área especial têm que saber um pouco de Libras, os profissionais da educação têm que saber um pouco de Libras. Hoje a Libras, veja gente, a lei foi feita em 2008, minto, em 2002. Aí hoje em ano 2021, que está sendo mais forte, que futuramente, se Deus quiser, já é aceitável como disciplina, que as crianças das creches vão aprender, as crianças surdas e as crianças ouvintes vão estar sabendo a Libras, vão para o pré com Libras, vão para o ensino fundamental com Libras, ensino médio com Libras. Porque eles falam assim, a mãe do fulano do surdo é culpada porque o filho não sabe Libras. Não é culpa do pai, não é culpa da sociedade, porque o Brasil
está sabendo lidar agora com a linguagem de Libras. Porque vocês viram que a linguagem de Libras veio de fora. Foi de Paris para os Estados Unidos e agora aí foi aos poucos para o Brasil. E foi surgindo. Vamos lá, gente, para o decreto. Decreto 5.626. O decreto significa fazer valer a lei. O decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, emenda regularmente a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e o artigo 18 da lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais aferida por audiograma frequências. Então, esses foram o decreto para as pessoas surdas. Aí vamos para o que nós ia ver agora. O porquê da lei. A expectativa da educação bilíngue. A deficiência auditiva não inibe competência comunicativa, linguística e cognitiva das crianças surdas. A fala é vista como uma possibilidade e não como uma obrigatoriedade. O treinamento da fala é proporcionado pela escola no contraturno, em atendimento individual, como o fonoaudiólogo. A língua de sinais é considerada a primeira língua da criança surda. Dessa forma, favorece a aprendizagem de uma segunda língua. A segunda língua seria língua portuguesa para o aluno. Os surdos adultos cumprem um papel fundamental dentro do ambiente escolar. Os conteúdos escolares devem ser transmitidos em língua de sinais. Você viram que lá atrás os estudos dos alunos surdos da história na Idade Média não podiam ser sinalizados, tinha que ser oral. Graças a Deus, pela luta deles, pelas as guerras que tiveram os surdos de hoje em dia, tem essa lei, tem essa aparação de poder ter a sua língua falada nas escolas, no hospital, na onde eles podem usar línguas de sinais. A língua de sinais existe como disciplina curricular nos vários níveis escolares. Importância da utilização da língua de sinais por funcionários, corpo do docentes e pais. A partir que a escola tenha um aluno surdo, tem que ter um intérprete. E a escola tem que conhecer a língua de sinais, ou seja, professores, coordenadores, funcionários ou demais alunos, para que a criança surda seja realmente inclusa nessa comunicação e também professores surdos na escola. A presença de professores surdos é fundamental. Então, gente, quando eles dizem que quando tem um aluno surdo na escola, a escola toda tem que aprender Libras, concordo? Porém, quem vai fazer a inclusão vai ser o aluno surdo, através da gente, que somos mediadores deles. Todas as escolas que tem um surdo, tem um intérprete. Eu sou uma intérprete, tenho um aluno surdo, porém eu sou uma intérprete de aprendizagem e amo o que eu faço, de aprendizagem com eles. Como é um professor de aprendizagem, um professor intérprete de aprendizagem,
Você vai sinalizar o nome para ele em Libras. Você vai ver que se ele vai conseguir fazer para você, se ele vai conseguir ler a sua mão e fazer o sinal. No caso, se ele não souber, você vai ter seu caderno de bordo, você vai anotar lá. O aluno tal não conseguiu ler as mãos com tal sinal, não sabe, não conhece tal sinal. Aí você vai ensinar o aluno os sinais. E também você vai trazer os coleguinhas junto com eles. Como eu faço, às vezes os coleguinhas dos meus alunos querem lá, que é lápis, que é caneta, que é borracha, que é tesoura, que é cola. Eu ensinei todos eles na sala de aula o que era cada sinais. E quando eles vão falar, pedir para eles, falam. Emprestar lápis, caneta, ele já sabe, vai, empresta todo sorrindo. E eles também. Quando o aluno meu não sabe, não trouxe o material, ele vai lá no coleguinha, pede caneta preta, caneta azul. Eles naturalmente já sabem, dão para ele, presta cola. E eu fico ali na sala no canto. Porque é inclusão, é eles. E a mesma coisa também com os professores. Eles me pedem para ir no banheiro, eu peço para eles pedir para o professor, chamo o professor. Aí eles olham para mim, né, e falam, banheiro, sinal é de banheiro. Professor, sinal de água, ele quer beber água. E assim a gente consegue fazer inclusão, assim a gente consegue que a escola tenha inclusão. Entendeu? Eu, particularmente, amo conversar em Libras, amo ensinar. Graças a Deus que todos, o corpo docente da escola que eu trabalho, também amamos aprender Libras. Por mais que sempre a gente fala que a Libra é difícil, porque precisa treinar, treinar, treinar e treinar. Senão a gente esquece os sinais. Tá bom, gente? Então é nesse sentido que eu queria passar para vocês. No comecinho, eu não me lembrei de contar para vocês da história do surdo, para vocês terem mais ânimo de aprender, para vocês verem como que é maravilhoso essa conquista que eles têm e que a gente também, ouvinte, tem o privilégio de aprender. Porque se você é um profissional de uma empresa e entra uma pessoa surda na empresa e é lei ter um intérprete com ele junto com vocês, o seu chefe vai ver que vocês conhecem a língua de sinais. O que ele vai fazer se tiver um corte? Primeira coisa, ele vai tirar você do corte. Por quê? Ele vai querer você junto com o profissional, junto com o profissional surdo. Então, gente, hoje em dia é um privilégio saber um pouco da Libras. Vocês querem ver um exemplo tão maravilhoso que ainda está faltando muito ainda nas clínicas? Eu fui numa clínica médica, eu estava esperando a minha vez, chegou a moça surda com a mãe dela e eu sabia que a menina era surda, porque ela ficava tudo para ela, ficava olhando, tudo, sabe, são muito visual. Aí chegou um momento que a mãe dela queria água. Pô, a mãe dela tá tão cansada, com dor, e a mamãe ouvinte. E ela viu o desespero da mãe dela, e ela foi pedir água lá na recepção, e fazia. E ninguém entendia o que era aquilo. Aí eu falei, ela quer um copo para dar água para a mãe dela. Esqueci, ela não tem copo, obrigada. Falei, de nada. E sentei do lado da mãe dela. A mãe dela começou a falar que para a filha dela é difícil ser surda, que as pessoas pensam que ela é retardada, que ela é louca. Eu falei, não é difícil. Difícil é para nós, que não temos esse conhecimento da Libras. Para ela é a língua dela. Nós que temos que, às vezes, correr atrás e aprender. É difícil? Não vou falar que vocês são fácil. É um pouquinho, mas quando você gosta, você treina e você aprende. E para você aprender mais rápido a Libra, você tem que estar na comunidade surda. Pensa, você é cheio de surdo. Ali não tem jeito, você vai ter que aprender a Libras, a se comunicar com eles. E é maravilhoso, gente. E outra coisa, me senti tão bem ao passar para ela a Libras, que ela virou minha amiga, a moça. Então, um beijinho para vocês. Até a próxima aula.